que hoje é quinta e dia de análise política e da economia pelo mundo com o Urian Fantielli, que já está aqui conosco. Oi, Urian, muito boa tarde. Um assunto que está causando arrepios mundo afora é a questão nuclear. Olha, eu achei que falamos disso na terça, mas eu achei que não fôssemos falar tão cedo dessa questão nuclear em todo o país. Mas depois que Donald Trump diz que Rússia e China estão aí fazendo seus testes nucleares às escondidas, agora o assunto é esse. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Realmente, ainda bem que tudo que a gente fala fica gravado para a gente provar que a gente estava dizendo o que a gente estava dizendo. Nós falamos na terça-feira que o Donald Trump ele fez aquelas declarações dizendo que os Estados Unidos deveriam voltar a testar imediatamente armas nucleares, mas a maneira como ele falou isso, ela é bastante perigosa justamente por conta da ambiguidade, porque uma coisa são armas nucleares serem testadas de fato, aqueles explosivos gigantescos como aconteceram no passado e que não acontecem já há muitas décadas. Os últimos testes eles foram realizados pelas grandes potências, ali aqueles declarados pelo menos na década de 90. E existe algo que é feito constantemente, que é o teste de outros dispositivos nucleares, ou seja, mísseis que por sua vez poderiam carregar as bombas nucleares para que aí sim elas explodissem nos seus alvos. E quando o Trump fala de fazer esses testes, ele não deixa claro o que isso representa, do que ele estava falando. Ele estava falando de fato de explodir bomba nuclear? Porque se fosse esse o caso, não seria sequer possível de fazer. Por quê? Primeiro, você precisa de dinheiro para fazer isso. E não tem, nesse momento, o orçamento preparado para isso. Precisaria de tempo. Então, o Trump falou de fazer isso de maneira imediata. E sendo que especialistas que estudam o assunto, eles falam que os Estados Unidos precisariam de pelo menos 36 meses, de 24 a 36 meses para se preparar para isso. Precisaria, inclusive, preparar as instalações subterrâneas lá no estado de Nevada, norte-americano, para que esses testes eles acontecessem. Mas a Rússia, ela interpretou isso tudo da pior maneira possível e o Putin ele voltou a culpar o Donald Trump por algo que na verdade começou bem antes, né? O programa nuclear o programa russo de modernização nuclear. Nos últimos dias ele fez questão de aparecer em público, o Vladimir Putin, para reforçar essa narrativa. Então no dia 4 ele participou de uma cerimônia premiando os engenheiros que desenvolveram dois dos seus projetos mais ambiciosos, os mais recentes, que é aquele míssil Burevestnik, que tem a capacidade, inclusive, de escapar dos sistemas de defesa aéreo norte-americanos. Muita gente fala que o Trump ele veio agora com esse discurso nuclear por conta desse teste russo. E tem a questão do Poseidon também, que é aquele drone submarino que é capaz de gerar uma tsunami nuclear. E aí o Putin ele se reúne com diversas lideranças que vão ali desde do ministro de defesa, o chefe do Estado-Maior, que é o principal comandante militar da Rússia, o chefe da inteligência externa, o secretário do Conselho de Segurança, o chefe do Serviço Secreto, e todos eles avaliaram que essas declarações recentes do Trump, né, que disse que os Estados Unidos teriam que testar armas nucleares, de que isso tudo era bastante perigoso, e aí que a Rússia, por sua vez, ia começar a fazer a mesma coisa. Então, será, e a pergunta que eu deixo aqui para a gente responder ao longo das últimas semanas, estamos de fato diante de uma nova corrida nuclear entre as grandes potências, agora com o elemento chinês? Agora com elemento chinês. Ainda tem essa. Ainda tem essa. E se abre a porteira, Neila, quem seria mais beneficiado com tudo isso seria justamente a China. Por que eu falo isso? Por conta dos números. Os Estados Unidos e a Rússia eles têm junto cerca de 87% de todas as armas nucleares do mundo. A China ainda não tem, mas ela quer chegar lá. Ela está triplicando, quer triplicar até 2035, precisaria acelerar bastante. Mas em relação a testes já realizados, os Estados Unidos fizeram cerca de 1.000 ao longo da história. A Rússia, mais ou menos 700. E a China, ela não fez nem 50 testes nucleares. Ou seja, se alguém
está em desvantagem e poderia se beneficiar testando e vendo os resultados práticos é justamente a China, que é quem menos testou e que é quem hoje o Trump pinta, ou pelo menos ele entende que é ela o maior rival geopolítico dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, Trump fazendo política de forma errática e beneficiando quem é o seu maior inimigo. Falando em Donald Trump, nós chegamos agora ao shutdown com maior período nos Estados Unidos e durante esse shutdown de maior período nos Estados Unidos, de 36 dias, a gente teve a eleição agora do presidente de Nova York. Na terça-feira falamos sobre isso, ele ainda não tinha de fato efetivamente sido eleito, agora foi, então temos um novo prefeito de Nova York, a maior cidade do país. O Urian trouxe aqui a importância de Nova York para o Donald Trump, enquanto cidade do Donald Trump, do local que ele mora, de onde tem a maior Trump Tower. Enfim, é uma cidade emblemática para o próprio Donald Trump. Agora temos um prefeito aí completamente contrário a todos os preceitos e princípios de Donald Trump, nesse momento de 36 dias de shutdown. A gente consegue fazer uma análise de tudo isso, Urian? Quantas horas nós temos aqui? Bom, primeiro ponto é que tem tudo aquilo que a gente conversou na semana passada da importância simbólica para o Donald Trump da cidade de Nova York e tem a importância também de Nova York para o mundo. Então, Nova York ela tem uma economia de 2,3 trilhões de dólares, o que colocaria ela entre as 10 maiores economias do mundo se ela fosse um país. Então, ela tem também toda uma influência cultural que ultrapassa fronteiras. Então, isso significa na prática, Neila, que o novo prefeito, queira ou não, goste dele ou não, ele vai precisar lidar muitas vezes com temas que são temas globais. Então, ele vai conseguir, inclusive, driblar algumas coisas que muitas vezes o Donald Trump ele acaba minando. Trago um exemplo de como isso aconteceu na prática. Os Estados Unidos, sob Trump, disseram lá que iam se sair do Acordo de Paris, algo que está sendo bastante discutido agora por conta da COP, que está acontecendo em Belém. Qual que foi a reação de alguns redutos importantes democratas nos Estados Unidos, como a Califórnia? Califórnia disse: Estados Unidos podem sair, mas a gente vai continuar com os mesmos compromissos do Acordo de Paris. Então, podemos esperar algo no mesmo sentido desse que é o novo prefeito de Nova York, que tem uma trajetória completamente diferente do Donald Trump, até em relação ao que o Trump representa. Então, ele nascido em Uganda, filho de um pai acadêmico, uma mãe cineasta, cresceu entre a África do Sul e os Estados Unidos, muçulmano que se autodeclara um socialista democrático, começou na política como ativista de bairro no Queens, lutando para aquilo que era contra a desigualdade habitacional. Então ele já chegou chegando. E ele pode, até determinado ponto, isso tudo pode ser explorado pelo Trump. O Trump pode usá-lo como um bode expiatório, né? O Trump, inclusive, ele parece bem animado com esse resultado das eleições, porque o Trump ele acaba transformando o Mandani no seu novo inimigo político. É como se fosse uma espécie de espantalho prefeito para ele inflamar a própria base republicana. Quando ele falava dos democratas radicais, comunistas, hoje tem uma cara para ele tem um nome para ele dar para isso tudo que ele falava. Então, na prática, o que ele quer, o que ele pode fazer agora é usar a cidade de Nova York como um vitrine de confronto e distração. Justamente também em um período aí de shutdown do governo norte-americano. Então, o que vai acontecer lá? Vai congelar verbas, ele vai militarizar a cidade de Nova York. Mas termino por aqui só dizendo que o contraste entre os dois é algo que já é gritante, mas que vai, a partir de então, ficar cada vez mais evidente. E temos, descendo os Estados Unidos, temos o México, onde a presidente do país acabou sofrendo um assédio sexual em público. A gente tem até o vídeo. Se tivermos esse vídeo, produção, já roda pra gente, porque foi muito nítido, foi muito claro. Não tem ali que dizer o que não aconteceu. E é um absurdo a presidente de um país passar por isso, Urian.
cena bastante revoltante, nojenta, desculpa até usar essa palavra no programa, mas infelizmente não tem outra palavra para descrever isso, mas ao mesmo tempo muito reveladora. Ela é a primeira mulher a governar o México, foi assediada em plena rua, cercada de gente, como a gente consegue ver, ou seja, com câmeras de todos os lados, e mesmo assim o homem ele se sentiu no direito de invadir o espaço dela, tentar beijá-la e tocar no corpo dela. Então eu acho que é um retrato cru de um país onde a violência contra as mulheres continua sendo banalizada, até mesmo quando a vítima ela é a chefe de Estado. Então a gente não pode encarar isso como um gesto isolado, né? Principalmente levando em conta a nossa região da América Latina. É um retrato que é um espelho de uma cultura que também é a nossa cultura. É uma cultura machista e que atravessa a sociedade mexicana, que chega aqui no Brasil, mas eu acho que o que mais chama a atenção é a calma dela, Neila, diante dessa situação, né? Contrastando com a total falta de reação, inclusive da segurança. Então, é difícil a gente não pensar no que isso representa para milhões de mulheres mexicanas, de mulheres latinas, né? Mulheres ao redor do mundo que vivem assédios, vivem uma violência que não acaba nunca e ela, além de tudo, se até uma presidente de um país passa por isso e diante das câmeras, o que não acontece com o restante das mulheres? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Houve alguma repercussão? A gente nem ia falar sobre isso, mas me lembrei aqui agora. Houve alguma repercussão sobre aquela ex-procuradora lá de Israel e sobre aquele vídeo que acabou vazando? Houve mais repercussão sobre isso? Ela havia sido presa, mas teve alguma outra repercussão desse caso? É um caso que continua politizando a sociedade israelense. Tem pessoas que têm defendido as ações dela, dizendo que ela deveria de fato expor esse tipo de crime de guerra. Acho que não tem outra palavra para descrever isso, né? Israel, como Estado democrático, deveria ter a obrigação, diferentemente daqueles grupos terroristas que Israel combate, como é o caso do Hamas, como é o caso do Hezbollah agora no Líbano, que Israel volta a olhar mais para esse grupo. Mas eu entendo que o desafio de Israel é outro, porque Israel precisa combater esses grupos que de fato ameaçam sua existência, mas deveria combater com outras regras de um país democrático. Então, tem um lado da sociedade israelense que tem defendido isso, e por outro lado, mais aí, partidos, figuras, personalidades que estão mais alinhadas ao governo do Benjamin Netanyahu já acham que não, que ela está minando a própria credibilidade das forças de defesa de Israel em um momento no qual essas mesmas forças enfrentam uma ameaça externa. Então, o que a gente tem observado nos últimos dias é politização e divisão que, curiosamente, é uma polarização que é uma divisão que acaba sempre sendo explorada pelos inimigos ao redor de Israel. Hamas, quando ele faz aqueles ataques de 7 de outubro de 2023, ele fez esses ataques num período que ele enxergava vulnerabilidade, divisão, com a população protestando nas ruas contra aquelas reformas do judiciário israelense. Então é algo que volta a ficar evidente agora. Muito bem, Urian, continuamos acompanhando tudo isso agora no próximo final de semana. Te agradeço muito aí pela sua análise. Obrigada por explicar para mim, para a nossa audiência. Para mim, eu adoro, porque eu não entendo nada de política internacional, então eu fico procurando o que falar com você, eu aprendo lá e aprendo mais com você. Obrigada mesmo. Eu aprendo sempre enquanto eu estou acompanhando, enquanto eu estou estudando, porque a gente sempre tem que desconfiar daqueles que acham que sabem de tudo. Então, a vida é um constante aprendizado. Exatamente. Obrigada, Orian. Bom final de semana e até semana que vem. Obrigado, até mais.